Então, oi pessoal, estou gravando aqui a aula de hoje de geometria diferencial, tá? Então a aula, eu vou fazer uns 4 vídeos, cada vídeo em torno de 20 a 25 minutos, que é para os 2 primeiros horários de hoje, beleza? Aí para vocês assistirem esses vídeos. Não, então a aula de hoje a gente vai falar de curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. E aí eu abreviei aqui, tá? São curvas PCA. Quando vocês falarem PCA, é parametrizada, o PPCA, faltou um P aqui. Então é curvas parametrizadas pelo comprimento de arco, né? Então vamos chamar assim, né? Curvas PPCA. Curvas parametrizadas pelo comprimento de arco, beleza? Então, antes de definir o que é uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, eu vou definir aqui uma aplicação, tá? Uma função, que é a função chamada função comprimento de arco. Função comprimento de arco. Que ela calcula, o próprio não está dizendo, ela calcula o tamanho do arco da curva a partir de um certo ponto, né? Que é assim, é o seguinte, né? Essa função que eu vou chamar de S, que sai do intervalo aqui, né? E vai para os reais, é uma função real, tá? Dada por S de t igual a integral de t0 a tt, de alfa' de t dt, é denominada função comprimento de arco da curva a partir de t0, né? Então, se você tem aqui aqui a gente tem a curva alfa, né? Então a gente tem aqui o intervalo I, e aqui em R2 nós temos a curva alfa, tá? Aí vamos pegar um t0, aí aqui, lembrando que ela é definida aqui do intervalo I, tá? Definida aqui nesse intervalo I, e aqui em I vamos pegar um t0. Então aqui em t0 nós temos o alfa de t0. Então o que a função comprimento de arco faz, né? Ela calcula com essa orientação, tá? A partir de t0, né? A partir de t0. Aí eu não sei o tamanho do intervalo aqui, por isso a gente colocou a tt, né? Até um certo ponto t que está aqui, né? Por exemplo, se t estiver aqui, né? Então aqui nós vamos ter um alfa de t. Então ela vai calcular esse comprimento aqui, de vermelho aqui, né? É o comprimento do arco, só do arco, né? Não é da curva toda. Só esse arco aqui, beleza? A partir de t0, né? Aí você pode crescer o tanto que você quiser aqui, né? Se o t estiver aqui, né? Então o comprimento vai ser um pouquinho maior. O alfa de t vai ser aqui, o comprimento vai ser um pouquinho maior. E ela é dada justamente quando você calcula, né? Você consegue obter esse comprimento aqui quando você calcula essa integral, a integral de t0 a tt, do comprimento, né? Da norma do vetor tangente aqui, né? Do alfa', né? Que é a derivada de uma função alfa, tá? Beleza? Dessa função alfa aqui, né? A derivada da função alfa. Que tem esse traço aqui, que é essa curva que eu fiz aqui, né? Aí é o seguinte, nós temos aqui então, que para você calcular justamente esse arco aqui, né? É só você ter essa função aí, né? Você consegue calcular esse comprimento desse arco por essa função. Beleza? Bom, então, gente, vamos ver aqui então. Bom, aí tem uma coisa que eu coloquei aqui em cima que é o seguinte: essa função ela é diferenciável, ou seja, você consegue derivar essa função aqui, tá? E de classe infinita, ou seja, você consegue derivar essa função várias e várias vezes, né? Se a alfa for regular e as derivadas também são contínuas, tá? Essa função aqui ela é contínua, desculpa o barulho aí, tá, gente? Essa função aqui ela é contínua se essa alfa aqui for regular, né? Lembrando que uma curva é regular se ela for uma curva diferenciável, né? Se ela for diferenciável e a derivada dela é diferente de zero, o vetor nulo aqui, né? 0, 0, para todo t, né? Pertencente a. Então aí se ela é regular, como a função aqui depende da derivada dela, né? Se ela for regular, então a derivada nunca vai ser zero. Então essa integral aí ela é diferente de zero, né? Então você tem que impor que essa função aqui vai ser diferente de zero. Se for zero, então aqui ficaria zero, né? Aí você não estaria fazendo comprimento nenhum. Como ela é regular, então a derivada nunca é zero. Então essa função aqui ela faz sentido calcular o comprimento do arco.
e ela também vai ser contínua e diferenciável, né? Vai ser contínua, quer dizer que não vai ter saltos, né? Ela não vai ter uns saltos, porque ela vai ser de classe C infinito. Essa que é a ideia dela, ser de classe C infinito. Aí você consegue derivar, beleza? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui então, né? Vamos calcular, né? Calcule o comprimento de arco da curva. Vamos pegar aqui a curva alfa, que sai de R. Vamos pegar uma curva aqui fácil de calcular, tá? Que sai de R, R2, dada por, vamos pegar aqui, alfa de t igual a t ao quadrado, t ao cubo. A partir, como ela é a partir de um certo t0, né? A partir, vamos pegar aqui t0 sendo a partir de t0 sendo igual a 0. Como ela é função real aí, né? Vamos pegar a partir de t0, beleza? Então vamos resolver aqui, tá? Então lembra aí, né? Curvas parametrizadas pelo comprimento de arco são curvas PCAs. E aqui está a definição, tá? O apagador tá ruim. Então, pessoal, então vamos fazer o seguinte: eu quero calcular o comprimento do arco. Eu tenho a curva t ao cubo, t ao cubo, a curva aqui, né? Alfa t ao cubo, t ao quadrado, t ao cubo, né? Essa curva aqui, alfa, t ao quadrado, t ao cubo, e tem um certo traço lá, tá? Aqui não precisa fazer o desenho do traço dela, não, beleza? Mas se você quiser encontrar o traço dela, lá, se você fazer x igual a t ao quadrado, né? E aqui y igual a t ao cubo. Então você vai ter, aqui teria, né, t igual a raiz de x, e aqui você teria y t igual a, só para termos de curiosidade, tá? A gente teria aqui t igual a raiz cúbica de y, ou seja, a gente teria aqui raiz de x é igual a raiz cúbica de y, beleza? Ela leva o quadrado em ambos os lados, ficaria o cubo, né? Leva o cubo em ambos os lados, fica y igual a x ao quadrado raiz de x, né? Ficaria x raiz de x. Aí você teria fazer o gráfico da curva y igual a x raiz de x. Faria o gráfico dessa curva aí, você teria o traço da curva, tá? Beleza. Só para curiosidades, tá? Então, eu preciso então calcular o comprimento de arco. Lembrando que o comprimento de arco é dado por S de t igual a integral de t0 a t do alfa' de t dt. Essa é a função comprimento de arco, né? Então a gente precisa aqui então saber quem que é a derivada, né? Alfa' de t. E nesse caso é fácil, né? 2t, aqui é 3, 2t, e ali derivando aqui em relação a t dá 2t, derivando aqui em relação a t dá 3t ao quadrado. Então, essa daí é a nossa curva comprimento de arco, né? Desculpa, essa aqui é a nossa alfa', né? Então, quem que seria então a norma, né? Seria então, quem que seria o ST, né? O ST seria, primeiro você tem que calcular aqui, né? Quem que é a norma desse comprimento de arco, né? Que é o alfa' de t. Que é dado pela raiz o primeiro termo ao quadrado, que aqui nesse caso é 2t ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, que é 3t ao quadrado, né? Assim que é dada a norma, né? Beleza? Deixa eu ver se está gravando aqui ainda. Tá. Então aqui vai ficar simplesmente, calculando isso aqui, né? Fica igual a raiz de 4t ao quadrado mais
3 ao quadrado dá 9, t à quarta. Podemos simplificar aqui colocando t ao quadrado em evidência, né? Fica t ao quadrado, que multiplica 4 mais 9t ao quadrado, né? Aqui então vai ficar simplesmente tirando o t aqui, né? Fica o quadrado do t da t, a raiz quadrada de t ao quadrado é t, então vai ficar t 4 mais 9t ao quadrado. Beleza, então, integrando então, o que é a nossa s de t, né? Nossa s de t que ali seria a integral. O nosso t0 aqui vale 0, né? Então seria a integral de 0 a tt, ok? De quem? De t raiz de 4 mais 9t ao quadrado dt. Então você tem que integrar isso aqui, que é só você chamar o que está aqui dentro de u, né? Vamos colocar aqui, né? U vai ser quem? U é igual a 4 mais 9t ao quadrado. Du vai ser então, du vai ser 18, né? Derivando aqui dá 18t. Isso, né? 2 vezes 9, 18t. Ou seja, aqui implica que dt, né? 18t dt. Então isso quer dizer que t dt tem que ser igual a 18. Vou fazer aqui no cantinho, né? Aqui implica que t dt, que essa parte aqui é t dt, tem que ser igual a... Passo 18 para cá dividir, né? Fica du por 18. Então, temos isso aqui, que é tipo um rascunhozinho. Então quer dizer que essa integral aqui vai ficar igual a integral de 0 a t. Gente, aqui ó, eu não vou passar... Aqui, geralmente a gente joga... muda aqui nas variáveis, mas como eu vou voltar para t de novo, então eu vou deixar de 0 a t mesmo, né? Então, t dt é du por 18, e essa aqui vai ficar raiz de u. 4 mais 9t ao quadrado é u, né? E t dt é du por 18. Esse 18 sai para fora da integral. Sai aqui como 1 sobre 18, né? Então aqui vai ficar simplesmente a integral de u ao quadrado, né? Seria integrar meio. Então vai ficar u elevado. Aqui vai ficar aqui, né? 1 por 18 multiplicado u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Aqui vai ficar igual a 1 por 18, que multiplica... Aqui vai ficar 3 meios, né? Então vai ficar a raiz de u ao cubo. 3 meios, né? Meio mais 1 é 3 meios. Sobre 3 meios, né? Então aqui vai ficar simplesmente quem? Vai ficar raiz de u ao cubo. O 2 vai para cima, né? E aqui vai ficar 3 vezes 18. 3 vezes 18. Esse aqui, né? 3 vezes 18. Você inverte, né? 2/3. E aqui vai ficar simplesmente quem? Raiz de u ao cubo sobre... e aqui eu esqueci, né? Aqui tem que... Depois eu coloco aqui os limites de variação, tá? Aqui vai ficar... Corta esse 2, fica 3 vezes 9 dá 27, né? Lembrando que quem que é u, né? U é 4 mais 9t ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz de 4 mais 9t ao quadrado sobre 27. E lembrando que isso daqui, né? Deixa eu colocar aqui, né? Vai ficar igual a raiz de 4 mais 9t ao quadrado sobre 27. E lembrando que o t varia ali, né? De 0 a t, né? Então, quando você substituir aqui, né? T no lugar de t vai dar o próprio t, então vai ficar raiz de 4 mais 9t ao quadrado. Agora vamos encontrar nossa constante, né? A constante vai ser menos quem? Coloca 0 aqui no lugar, né? Fica raiz de 4 sobre 27. Quer dizer que a nossa função comprimento de arco, para aquela curva ali, né?
seria, quer dizer que a nossa S de t para aquela curva alfa, né? S de t nesse nosso caso aqui específico seria raiz de 4 mais 9t ao quadrado menos raiz de 4, tudo isso sobre 27. Aí, gente, de acordo com o seu... Aqui é a partir de t0, né? A partir de t0 vai dar sempre aqueles valores. Por exemplo, se eu quiser calcular aqui o S de 1, ou seja, o comprimento do arco de 0 até 1, né? Vai ficar simplesmente quem? Raiz, só para dar um exemplo, né? Raiz de 4 mais 9, né? 4 mais 9 é 13, né? Fica 13 menos raiz de 4 sobre 27. Beleza? Então é isso, né? Ok. Então aí, se eu quiser calcular a partir de... Aí você pode calcular qualquer comprimento de arco, né? Calcular aqui o S de 2. Aí dá pra calcular, né? Só colocar no lugar de 2, no lugar de T eu coloco 2, né? Aí você pode calcular todos os comprimentos aí, né? Beleza? Então, gente, o que acontece aqui então, né? Então, a gente já sabe calcular um comprimento, uma parte da curva, né? Só o arco da curva, né? A gente consegue calcular, né? Beleza? Nesse caso aqui, vamos dar um exemplo, né? Vamos encontrar então o traço da curva, né? O traço da curva seria quem? Seria T... aquela conta que a gente fez daquela hora lá, né? T igual a... Bom, não vou fazer aqui, não tá só pra gente ganhar mais tempo, porque tem mais coisas pra gente poder fazer. Tá, então o que eu tô querendo dizer, né, gente? Tô querendo dizer o seguinte, ó. Aqui, tá, é que eu não lembro aqui como é que é. Tem T igual, a gente fez as contas lá, né? T igual a... T ao quadrado vai ser x, né? T ao cubo vai ser y. A gente fez eu mostrei as contas pra vocês lá, né? Que isso que a gente vai chegar, né? Se você só desenvolve isso aqui, vai chegar aqui y é igual a x raiz de x. Eu não estou lembrando como é que é o gráfico da curva x raiz de x, mas seria algo desse tipo, né? Ela tem que passar aqui na origem, né? Ok? Aqui, observe que o x sempre é positivo, né? Porque está t ao quadrado, beleza? X sempre aqui tem que ser positivo, então o y vai ser positivo também, né? Então ela, a partir de 0, né? Ela vai dar uma curva aqui, assim. Por exemplo, eu não sei como é que é o gráfico, não estou lembrando como que é o gráfico dessa curva, não. Mas eu acho que ela deve ser algo desse tipo aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem o 0, depois vocês pesquisam lá e vejam como é que é o gráfico dessa curva, tá? Ela passa aqui para o 0, então aqui a gente tem aqui, a partir de t0, vamos pegar aqui o valor 1, né? Aqui tem 1, 2... Então, o que isso aqui está dizendo, né? Quando eu pegar um certo T aqui, né? Vamos pegar um certo T aqui qualquer, então eu vou estar calculando esse comprimento aqui de arco, né? Nesse caso específico aqui, que é o S1, então eu vou estar calculando aqui, né? O que o S1 faz? Ele calcula, né? Do alfa 0 aqui, até você chegar aqui no 1, né? Por exemplo, naquele caso, né? Até o alfa 1. É isso que a curva está fazendo aí, tá? Beleza? Então é isso, né? Ela calcula, esse aqui vai ser a função ST, né? Desse. Beleza? Que é o comprimento do arco, tudo bem? Não é o arco em si, né? Não é a função, não é todo o traço da função, né, gente? O traço da função é dado pelo alfa de t, né? Alfa de t igual a t ao quadrado, t ao cubo, te dá toda a função, que é infinita aí, né? Mas nesse caso especificamente nós estamos calculando esse comprimento de arco aqui, beleza? Então é isso. Então, pessoal, o que acontece aqui então? Mas o que é mais interessante na curva comprimento de arco não é nem se calcular esses arcos, né? O que é importante na curva comprimento de arco é você construir uma outra função. Essa que é a grande
o grande motivo de estudar essa função, né? ST, tá? Que é essa aqui, ó. O grande motivo dela é a gente, através dela, conseguir encontrar uma outra curva, tá? Que a gente vai chamar de curva parametrizada pelo comprimento de arco, que é a ideia do que eu falei lá no comecinho, né? Curvas parametrizadas pelo comprimento de arco, que é a curvas PPCA, né? Esse é que é o objetivo. Bom, então, antes disso, né, eu vou definir aqui, então, o que seria uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, que é o que a gente estava querendo estudar, beleza? Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo agora a gente vai fazer definição de curvas parametrizadas pelo comprimento de arco e vamos resolver algumas proposições delas aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo.